Rádio Coringão, de torcedor para torcedor. Se às vezes na minha alegria meu riso é alto, se defendo as cores do manto até mesmo nos ais, se fico quando o samba é bom, se me encanto cantar da sereia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. Caminho de norte a sul, do castelo à favela, e coração corintiano não muda jamais. É Neto, Basílio e Tupã, na arte o doutor presenteia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. O resto é areia. Boa tarde, nação corintiana. São 16 horas e 7 minutos deste dia 10 de novembro de 2014, segunda-feira de lua em sua fase cheia. Ela chegará à sua fase minguante nesta sexta-feira. E São Jorge Padroeiro nos guarnece hoje e sempre. Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves. Este é o nosso bunker corintianista, a nossa Rádio Coringão, que pode ser ouvido em qualquer canto deste nosso mundão. Este programa é transmitido ao vivo nesta tarde e vai ao ar novamente na reprise a partir das 21 horas. Está recomeçado este nosso velho novo programa. Recomeçamos, portanto, desde 1910. Hoje vamos falar de um assunto que está na pauta do dia, que é a queda do Muro de Berlim. Aquele muro que dividia a sociedade alemã durante a Guerra Fria era o mesmo muro que dividia o mundo entre o chamado Primeiro Mundo e o Segundo Mundo, entre capitalistas e socialistas. E o muro caiu. O Tom Zé disse numa canção recente, que a gente vai tocar ao final desta exposição, que a diferença entre a esquerda e a direita antes era clara e hoje já não existe mais. E de fato não existe, apesar de ainda existirem fascistas à solta. A queda do muro fez 25 anos e hoje em dia a economia e a sociedade alemã estão reunidas e refeitas, muito bem, obrigado, depois desse século desastroso que foi o século XX para a Alemanha. E como é que a sociedade alemã se reergueu dessa derrota, aliás, dessas derrotas, na Primeira Guerra Mundial e depois se reergueu novamente da derrota na Segunda Guerra Mundial, a ponto de, hoje em dia, a comunidade europeia depender enormemente da Alemanha para ser mantida. Para a gente entender o porquê de tanta comoção com a queda do muro, a gente tem que olhar para o retrovisor, coisa que o atual senador Aécio Neves não queria que ninguém fizesse durante a campanha. Ele declarou isso no debate. É o jeito dele, né, gente? Achar que está por cima de tudo, por cima de todos. Achar que vai guiar a nação para um novo caminho, entre muitas aspas. Lembra até um personagem de bigodinho, a la Charlie Chaplin, que a gente vai citar mais adiante. E nos dois casos, no do bigodinho e do seu Écio, as populações se deixaram levar pelo palavrório. Mas vamos adiante. Vamos dar uma passada pelo histórico daqueles reinos germânicos que são os antepassados da Grande Germânia que se formou a partir das conquistas do Reino Prussiano no século XIX. Só que a gente vai ter que voltar um pouco mais ainda para o século XVI. Antes da periodização assinalar que a chamada Era Moderna estava começada. Aliás, lembrem-se do que foi dito naquele primeiro programa, desde 1910, a respeito de periodização. Se quiserem, vocês podem acessar pelo YouTube, busquem desde 1910. O nosso Brujo Domingos fez a gentileza, pela qual somos eternamente gratos, de colocar o programa ali no YouTube. YouTube, caros ouvintes, primeiro programa sobre o que é dito a respeito de periodização.
Enfim, no século XVI, que corresponde aos anos 1500, a América havia sido recentemente descobrida e iniciava-se o processo de estupro contínuo. Os portugueses já haviam transformado o Cabo das Tormentas em Cabo da Boa Esperança e dominavam o mundo oceânico a leste, rumo a Cipango, que era o Japão, como era conhecido antigamente. E eles descobriam também que os hindus, os árabes, eles já faziam enormes travessias pelo Oceano Índico desde tempos imemoriais. Inclusive, abrindo um pequeno e breve parênteses, a ilha de Madagascar, a leste da África, possui uma concentração de população descendente de polinésios. Ou seja, os grandes navegadores da antiguidade eram esses povos polinésios, que são os mesmos que inventaram o surf, inventaram a tatuagem e inventaram o catamarã. Com o catamarã eles atravessavam os oceanos. E os livros manuais de história dos colégios ficam tentando explicar para nós apenas aquele sistema feudal que, a rigor, vejam só funcionou daquele jeito explicado ali, vassalo, suzerano, etc., nos reinos que depois constituíram a Grande França. Na Alemanha, a coisa era completamente diferente daquilo que é explicado nos manuais de história. Não é aterrador esse jeito didático, entre aspas? É aterrador. Na Rússia, por exemplo, era totalmente diferente. Na Hungria, na Tchecoslováquia, na Suíça, em cada lugar, a relação dos patrícios com os plebeus, herdada de Roma, a nossa mãe loba que nos adotou e nos alimentou pelo reto, foi diferente. Em cada lugar foi diferente. Então essa coisa de vassalo e suzerano é uma explicação um pouco massificada demais para você entender o que é história. E isso tudo que eu falei aqui, os manuais de história nem vão tentar te explicar. Primeiro, porque eles não fazem ideia disso. Segundo, porque o interesse deles é que você tenha uma historinha quadradinha e formatadinha na cabeça. Então se atentem à revolução que acontecerá nesse século XVI, caros ouvintes. E essa revolução irá mudar a história de fato e de direito. Revolução, essa palavra maldita para muitos. Revolução nada mais é que um ponto de nova partida na história. É um ponto a partir do qual a história toma um rumo diferente do anterior, do que vinha tomando. E essa revolução no século XVI, essa revolução que acontece, é uma revolução muito silenciosa, apesar de muito turbulenta, e ela vai mudar a história geral a partir de então. Haviam acontecido ao longo da medievalidade, antes e depois das cruzadas do século X, XI, XII, aliás, depois das cruzadas principalmente, aconteceram inúmeras heresias contra o poder constituído daquele antigo Senado romano, como a gente explicou no programa passado, que havia se tornado a Igreja Romana. Lutero era um católico que percebia muito a distância entre o poder religioso e o povo. Ele se desiludiu completamente porque todas as igrejas pela Europa ostentavam o ouro que poderia alimentar todos aqueles famintos pelos lugares onde ele passava. Ele era um andarilho. Mas a revolução dele passou muito longe de pegar o ouro das igrejas e transformar em comida, caros ouvintes. Isso ficou apenas no plano das ideias, que ele propagava através de panfletos. Panfletos que ele imprimia, porque Gutenberg já havia criado a prensa a partir de invenções que chegaram do Oriente. Então essa chamada globalização, que a gente ouve desde a década de 90, ela acontece desde que o ser humano é ser humano. Essas invenções que chegaram do Oriente, que fizeram Gutenberg criar a prensa, já existiam, por exemplo, na civilização micênica, na ilha de Creta, sul da Grécia, antes dos chamados gregos, ou jônicos, ou dórios, o que você preferir.
Ali em Creta, eles faziam carimbos e imprimiam informações em tabuletas de argilas, antes mesmo de Homero. Homero é aquele cara da poesia, da história contada. Essas tabuletas serviam para a elite. Homero falava para o povo. E essas tabuletas só a elite podia ler, porque só a elite sabia o que é que estava escrito ali. É o disco de Festus. Mas a revolução que Lutero promoveu não foi também escrever somente panfletos protestantes, nem apenas traduzir a Bíblia e depois imprimir em alemão, e a Bíblia só era escrita em latim. E no que ele foi seguido, ou ainda seguiu, outros padres e pastores em outros lugares na Europa. A revolução de Lutero foi ideológica. Porque de que adianta você imprimir escritos se o povo não souber ler? Não é? A revolução de Lutero não foi apenas protestar religiosamente. A revolução que ele deixou em andamento para a história foi alfabetizar o povo. E a partir disso o povo começou a escrever. Nós, que somos alfabetizados desde criança, não conseguimos, sem esforço, imaginar o que é que foi essa revolução ideológica de Lutero. A escrita sempre tinha sido uma tecnologia, uma técnica burocrática e elitista na história da humanidade até então, na história de todos os povos. Pela primeira vez na história, portanto, essa tecnologia de escrita passava para o povo. O autor dessa proeza tem nome, e o nome dele é Martim Lutero. Isso nos meados dos anos 1500. Alguns séculos depois, o povo já tinha condições de se organizar em sindicatos e acometer a primeira revolução sangrenta da história moderna, que foi a Revolução Burguesa na França. As elites, elas precisaram se reorganizar. Houve um período, inclusive, de refeudalização da Europa. Isso o manual de história nenhum explica direito. Por conta justamente da ameaça que a Revolução Burguesa causava aos nobres em todas as localidades da Europa. Então, houve um recrudescimento das relações entre servo e senhor, depois da Revolução Francesa. Ainda mais no leste europeu, na Rússia, houve um recrudescimento, o povo empobreceu ainda mais. Na Inglaterra, por exemplo, a elite inglesa promoveu o cercamento das terras comunais, que antes eram comunais. Então, em determinados dias da semana, o pastor levava as suas ovelhas para pastar, o cara tinha ali a sua horta, aquela terra foi tirada dele, do povo, da comunidade. E com esse cercamento de terras, expulsando o servo de gleba, que tinha o direito de viver por toda a vida na terra, ele acabou sendo mandado para aquelas incipientes grandes fábricas das cidades inglesas. Por exemplo, Manchester, que havia passado a história toda como um rincão agrícola, agora era a cidade fabril por excelência. Essa foi a Revolução Industrial, uma revolução burguesa, mais uma. Chamada de revolução, talvez, justamente porque foi promovida pela espertíssima burguesia inglesa. Nos reinos germânicos, que vieram a constituir a grande Alemanha no século XX, a nobreza não era apenas nobreza de terra, mas era também uma incipiente burguesia, porque eles eram herdeiros daquelas guildas da Baixa Idade Média, que tinham suas oficinas e tinham também um mercado exclusivo. Aliás, aquele esquema de monopólio que os portugueses trouxeram para o Brasil foi pensando nessas guildas alemãs e holandesas. Monopólio e monopsônio, quer dizer, você só pode comprar de um e só pode vender para um. É isso. E para defender o mercado exclusivo, ali na Alemanha, nesses reinos germânicos, eles dependiam das armas que somente os nobres poderiam carregar. Por isso a nobreza germânica era também uma nobreza burguesa, entre muitas aspas, certo? Porque se você falar isso para o seu professor, ou colocar isso numa prova de Enem, por exemplo, você vai
está indo de contra aos princípios dos manuais. Se na Itália os reinos papais foi o que impediu e tardou a unificação, na Germânia foram esses mercados exclusivos. Hamburgo, Eindhoven, Frankfurt, Munique e etc. eram burgos independentes que se garantiam pela força militar dos seus nobres aburguesados. E foi na luta contra os Habsburgos do Império Austro-Húngaro que esses príncipes aburguesados se reuniram, se uniram. E só se uniram porque o Reino da Prússia surgiu com um Estado altamente militarizado e uma ferrenha burocracia. A Prússia é o que eles chamam de Borússia, uma região lá no norte, que antigamente era parte do território que se assentava num pedaço grande do oeste da Polônia, que depois os eslavos em rebeliões tomaram. Esse fato, os eslavos em rebeliões tomando parte da Prússia, vai justificar depois o que o Hitler dizia acerca dos eslavos. Todas as razões são históricas, caros ouvintes. Atentem-se. Quando Bismarck promoveu o Reich, ele estava unindo os reinos germânicos em torno de um Estado militar e ferrenhamente burocratizado. Em pouco tempo, era uma ameaça para todos os outros Estados modernos, a própria França, a Inglaterra. A Inglaterra, que se tornou a rainha dos mares e tinha no Almirante Nelson o seu grande expoente no século XVIII, já havia criado seus esquemas de transferir para si toda a riqueza daqueles estados que primeiro se lançaram às colonizações, como Portugal e Espanha, por exemplo. Já no século XIX, era a Inglaterra quem mandava no mundo. E a França se fazia sua rival pelo tamanho que tinha na Europa, que tem na Europa, sendo sempre o lugar de produção de alimentos para os europeus, enfim, é o lugar da economia europeia. No final do século XIX, acontece uma nova corrida de colonização. A Alemanha, já constituída como Alemanha, ela queria o seu quinhão nessa corrida. A partilha da África é o episódio mais vergonhoso para nós que estamos olhando com os olhos do futuro. Eles simplesmente pegaram um mapa, retalharam, você fica com isso, você fica com aquilo. A Inglaterra, por sua vez, fez de tudo para impedir o crescimento desse Estado fortíssimo, que se constituía como Alemanha já. Essa é uma das razões para estourar a Primeira Guerra Mundial. Mas vamos deixar isso assim por enquanto. A gente precisa se ater ao que é um Estado ferrenhamente burocratizado e militarizado. Na Prússia Antiga, a criança ia para a escola não somente para aprender matérias, como matemática, literatura, filosofia, enfim. A criança aprendia, na escola prussiana, a atirar com revólver, montar um revólver, montar uma espingarda, como se fabricar uma bala, como sobreviver, estratégias de guerra. Tudo isso os caras já ensinavam para o molequinho. Na escola, portanto, ele não apenas se graduava para ser um cientista, um professor, um administrador público, mas ele se graduava para ser soldado, para ser tenente, para ser general. Era assim a Prússia. O tombo que eles tomaram na Primeira Guerra Mundial foi muito mais forte que o segundo tombo do nazismo. Mas foi um pouco menos traumático, naturalmente, porque o nazismo teve a capacidade de traumatizar o mundo. Mas ele tem suas gêneses não apenas nesse Estado militarizado prussiano, mas no arcabouço ideológico da própria loba romana, que nos adotou e nos alimentou pelo reto. E isso é um tema para um próximo programa. O foco aqui é no Muro de Berlim, né? Pois foram essas 2, 3 gerações de prussianos militarizados que perderam a Primeira Guerra e que depois reergueram a Alemanha daquele desastre econômico imposto pelo Tratado de Versailles e pela cíclica crise do financismo que se instala no capitalismo aventureiro liberaloide na década de 20 do século XX. Então, brevemente,
falar desse Tratado de Versailles. Ele impedia a Alemanha de ter um exército com mais de 100 mil soldados, forçava ela a pagar diversas multas e forçava ela a ter uma série de sanções econômicas que elevaram a inflação a 19.000% em menos de 10 anos. Já imaginou que é uma inflação de 19.000%? É a bancarrota, né? Como se diz. O argumento do Hitler foi que os burocratas haviam vendido o Estado alemão. Veja, o argumento do Hitler, esse era o principal argumento, não estava coberto de razão, mas também não era uma simples propaganda. Era de fato uma meia-verdade. As elites, elas sempre tentam se salvar das barcas furadas onde elas enfiam o Estado que elas comandam, e elas tentam se salvar usando um bote só para elas, enquanto a tripulação se afoga. Certo? Essa é uma constante na história, se você, caro ouvinte, se preocupa com constantes. O Tratado de Versailles rendia a Alemanha militar e economicamente. Mas foi a crise financista que causou deveras a pobreza do Estado. Não foi nem a elite, nem a rendição totalmente, mas a situação foi criada, de fato, pelo próprio capitalismo, ou pelo financismo capitalista liberaloide. Foi causada por especuladores, que da noite para o dia subtraíam do povo altas somas de capital apenas por causa de juros. Esses especuladores foram chamados por Hitler de judeus. E aí se acende a luzinha vermelha. Boa parte desses especuladores eram de fato judeus, de diferentes origens. Mas o fato de serem judeus não é a causa deles serem especuladores. Compreendem isso, caros ouvintes? Quando Hitler faz isso, ele junta uma coisa com outra e renasce o medo medieval que sempre existiu na Europa acerca do judeu, o maldito, o aliado de Satã. E agora era o judeu, o especulador, que nos empobrece. Quando você tem uma nação arrasada, você precisa identificar os inimigos. O Führer tratou de fazer isso, depois que saiu da prisão por conta de uma primeira tentativa de golpe de Estado. Mas ele foi eleito convencendo a maioria do povo alemão de que haviam inimigos a serem combatidos. Não podiam ter exército de mais de 100 mil soldados, mas, ao molde da antiga Prússia, todas as crianças eram pequenos soldados. Em uma década, essas crianças estariam lutando na Segunda Guerra, já adultas. As razões serão sempre históricas, caros ouvintes. Paralelo a isso tudo, estourava a Revolução Bolchevique no extremo leste da Europa. A Rússia via os Romanov serem abatidos por uma multidão de semi-escravizados. Já citei aqui o recrudescimento da relação servo e senhor, e ali na Rússia a coisa era pesada, bastante pesada. Eles eram semi-escravos. Os Romanov, então, herdeiros de Ivan o Incrível, sucumbiam frente ao Partido Comunista de Lenin. O próprio comunismo foi possibilitado pela Revolução de Lutero, caros ouvintes. Se o povo não pudesse ler nem escrever, a gente não teria, primeiro, os socialistas utópicos do século XVIII e XIX, não teríamos uma ideia de macroeconomia além das ideias liberais que só atendem aos interesses dos grandes burgueses e especuladores, e a gente não teria sequer um senso de justiça social, apesar de não colocarmos em prática em nenhum lugar do mundo. Nem mesmo o socialismo soviético conseguiu transformar ideias em fatos consumados, como nos prova o próprio mundo de hoje. Aliás, hoje em dia, os estados mais desenvolvidos foram aqueles que uniram as melhores ideias liberais, de livre mercado e tal, com as melhores ideias socialistas, de distribuição de renda e tal. É o exemplo de ninguém menos que a Suécia, camaradas. Ali você pode se manter com um salário bom, trabalhando 6 horas por dia, e com educação, saúde, tudo pago pelo Estado. Mas a ideia soviética era a de um Estado totalitário, a exemplo da ideia nazista. E foi esse o elo que possibilitou que se unissem
contra os estados capitalistas liberais, que também são totalitários, caros ouvintes, mas eles disfarçam isso muito bem na mídia golpista que lava os cérebros das pessoas, mas são totalitários para a parcela da elite que os convém. Isso nenhum manual de história vai te dizer. Quando a Segunda Guerra estoura, é Stalin quem comanda a União Soviética. E ele é um ditador, como Hitler é um ditador, tão sanguinário quanto. Em princípio, eles se deram muito bem. Afinal, nazismo quer dizer nacional-socialismo. Um socialismo nacional. Só que o socialismo soviético é internacionalista. É um socialismo que tinha a ideia de tomar o mundo todo à força. Mas conforme as nações capitalistas precisavam deter Hitler, e ele ia quebrando o Tratado de Versalhes a cada passo, invadindo Polônia, invadindo Áustria, surgia a ideia na cabeça do Führer de tomar a Rússia de Stalin. Com todos os soldados que ele tinha, com a indústria bélica que ele fomentou às escondidas, os tanques que eles fabricavam, os aviões, o armamento que o tratado também impedia, mas que foi atravessado, ele achou que podia se lançar a leste. E durante o inverno a Rússia congela. O erro estratégico daquele ser atormentado causou a ruptura com Stalin, e agora todo o mundo partia para cima do Führer. O Hitler, antes disso tudo, ele bombardeou Londres, tomou Paris, e ninguém conseguia detê-lo. Eles chamaram o Super-Homem para ajudá-los. Eles precisaram da força norte-americana e também da ajuda soviética para deter Hitler. No fim ali, quando Hitler se suicida, a Alemanha foi dividida. Uma parte capitalista e uma parte socialista, porque a Rússia ajudou a deter o Hitler. E é por isso que existiu o Muro de Berlim. Na era pós-guerra, os Estados Unidos são os tutores do mundo capitalista, já que os enfraquecidos estados, como Inglaterra, França, já não davam mais conta, e a União Soviética era um monstro socialista que varria o Oriente e dominava a outra metade do mundo. Cuba, por exemplo, é o resultado dessa divisão. E como o lado capitalista viu isso? Meus caros, com embargos, com propagandas ideológicas tratando o inimigo com um crescente ódio. Do outro lado, não foi diferente. A queda do Muro de Berlim significa para a sociedade alemã a reunião, a paz. E para o mundo? Para o mundo significa o que o Tom Zé quis dizer na canção que vai tocar já já. Vejam o paralelo, caros ouvintes. Hoje a gente vê nitidamente um muro que divide a nossa torcida. Os especuladores estão trazendo a crise para o nosso Corinthians. Os torcedores modinha alimentam a raiva dos torcedores organizados. Os torcedores da velha guarda se tornam descrentes do futuro. Estamos numa situação muito parecida com a Alemanha da década de 30. E eu não estou sendo alarmista aqui. Existe um chapão, à lá Partido Nacional Socialista, ali dentro do clube. Um chapão de quem bate a mãozinha no peito e arrota que quem manda aqui sou eu. Existe também um revisionismo da história do Corinthians. Existe a tentativa de transformar o clube operário numa arrogante madame. A exemplo do clubinho Frankenstein que existe aqui na cidade de São Paulo. E tudo isso já faz mais de uma década que acontece e até agora o povo corintiano não abriu os olhos. Igual os alemães, que não viam acontecer campos de concentração em seus quintais. Temos hoje um clube que exclui quem o construiu, quem o acompanha e quem o apoia de fato. Pois agora, eles precisam praticar um estelionato, precisam vender caríssimas cadeiras no estádio para gente que não sabe que vai ter um produto muito aquém do que está pagando. Estão inflacionando os ingressos, a exemplo da economia alemã da década de 20. Aliás, eu abro um parênteses. O outro lado do muro está sempre vazio. E isso a gente já falava há 2 anos atrás, hein? Nesse mesmo microfone, nesse mesmo bunker. A gente já falava isso. O outro lado estará vazio. Nesse domingo estava
vazio. Daniel Oliveira gosta de chamar de setor Higienópolis. Pois é. Ninguém vai de Higienópolis para Itaquera. A Itaquera é do povo corintiano, mas o povo corintiano não pode entrar lá. Existem os dois lados separados por um muro. O Corinthians já não é mais uma unidade. O Corinthians são duas partes antagonistas, com uma dívida crescente, cheio de garotos propaganda, cheio de querer levar a camiseta para o Mickey ver, mas que deixa o seu povo no limbo, deixa o seu povo separado da vida do clube. O futuro é, portanto, duvidoso. E eu fico aqui imaginando se será possível algum dia a gente derrubar esse muro que foi criado nessa década que passou e que pouca gente viu levantar. Mas agora está aí, para todos vermos. E ele divide. Maldosamente, ele nos divide. Fiquem agora com Tom Zé numa canção que explica muito o que tentamos explicar por aqui. Escutem atentamente e entendam o que é dito. Um grande abraço e até a segunda que vem. Viva o Corinthians nosso de cada dia! Chega ao fim mais uma transmissão da Rádio Coringão. Mas fiquem ligados. Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Sou garotinha estropicalista, agora militando em um movimento. Já não penso mais em casamento, mas se tomo Coca-Cola, acho que estou me vendendo. Mas eu sei que Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Meu coração fundamentalista pede socorro aos intelectuais, pois a diferença entre esquerda e direita já foi muito clara, hoje não é mais. Quero civilizar o capitalismo selvagem, quero trazer a luz pra toda a ignorância. Como benfeitora não desejo mal, assim como não quis o velho amigo Cabral. Mas Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo fica com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Mas Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo fica com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. E na cerimônia do beija-pé, Papa Francisco perdoa Tom Zé. No Facebook da Santa Sé, Papa Francisco perdoa Tom Zé. Pela magnânima força da fé, Papa Francisco perdoa Tom Zé. Por la Sudamericana Unidad Fidel, Papa Francisco perdoa Tom Zé. Papa Francisco vem perdoar. Rádio Coringão. De torcedor para torcedor.